Entre mistérios e curiosidades que circulam por aí, os lugares abandonados sempre voltam à tona, independente do lugar do mundo. E você sabia que tem até mesmo cidades fantasmas no Brasil? Pois sabe que sim, e algumas você pode até mesmo visitar. O que ainda menos gente sabe é que existe uma atividade chamada Urbex, ou exploração urbana, onde pessoas se dedicam a explorar lugares abandonados. São os chamados caçadores de lugares esquecidos. Vila Maria Zélia, São Paulo. Vila Maria Zélia foi a primeira vila operária do Brasil. Está situada no distrito de Belém, São Paulo. Foi idealizada pelo industrial George Street, com a finalidade de servir de abrigos a 2.100 operários da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. A Vila Maria Zélia foi fundada dentro de um contexto histórico específico iniciado na segunda metade do século XIX, em que o Estado fazia investimentos na área de higiene. E se a Vila Maria Zélia fosse abandonada, os investimentos governamentais na área de higiene também seriam. Situado no Rio Grande do Sul, o sítio arqueológico de São Miguel das Missões Arcanjo tem ruínas jesuíticas construídas entre os séculos XVII e XVIII em território guarani. Igrejas, fortes e outras construções fazem parte do patrimônio da Unesco, em uma área de 1.200 km², dividida entre o Brasil e o norte da Argentina. Construída a partir de 1687, segundo uma planta de organização avançada para o seu local e época, ali surgiu uma civilização florescente, economicamente próspera e prolífica em expressões culturais e artísticas, onde se mesclavam elementos europeus e indígenas, sempre, contudo, com a forte orientação europeia e cristã, mas assim que atingiu seu apogeu com a ereção de sua igreja entre 1735 e 1750, iniciou o seu ocaso. São João Marcos, Rio de Janeiro. Nos meados do século XIX, São João Marcos, na Serra do Piloto, vivia a produção de café, próspera e em pleno desenvolvimento. Estava estrategicamente localizada às margens da Estrada Real. Por ali passaram muitos nobres e os reis do Brasil, tendo até mesmo o Mirante Dom Pedro, onde o governante parava para apreciar as incríveis belezas naturais da região. Com a chegada da República em 1889, São João Marcos perdeu muita riqueza e movimento. Entretanto, em um período da decadência, reduzindo a população de 10.000 para 4.500 em meados da década de 30. Em 1940, o estado viveu a iminência da falta d'água e foi necessária a criação da barragem de Ribeirão das Lajes, fazendo com que São João Marcos tivesse seu fim decretado. As casas foram destruídas e a área alagada. Duas Bocas, Espírito Santo. Entre as décadas de 1940 e 1950, o local sofreu com a criação de uma grande barragem para ampliar o fornecimento de água em Cariacica e passar a fornecer a Vitória e Vila Velha. Com isso, muitas propriedades precisaram ser desapropriadas para a construção de represas. Na década de 1960, a área de desapropriação entrou no programa Reserva Florestal de Duas Bocas, para ser preservada. Hoje o local serve só para ser visitado por pesquisadores pré-agendados e algumas vezes por escolas, mas até este está comprometido, já que a barragem apresentou falhas estruturais. Bom Jesus do Pontal, Tocantins. Fundado em 1738, o arraial se formou a partir dos garimpos de ouro. Em 1810, índios xerentes atacaram um garimpo próximo ao arraial e muitos foram mortos. Outra versão da história diz que o massacre teria acontecido dentro da vila. Com medo de novos ataques, as famílias se mudaram de Porto Real, atual Porto Nacional, e em meados do século XIX já não havia ninguém. Hoje restam apenas algumas ruínas que ficam dentro de uma fazenda. São José do Queimado. São José do Queimado é um distrito do município de Serra, do Espírito Santo. Foi o local onde ocorreu a maior revolta levantada pelos escravizados do estado do Espírito Santo. A igreja de São José do Queimado, na Serra, construída por escravos no século XIX, encontra-se abandonada. Atualmente, o que restou são as ruínas de um local que foi palco de uma revolta escrava em 1849. Com o tempo, os espaços da igreja foram recuperados pela própria natureza. Biribiri, Minas Gerais. A cidade que fica no estado de Minas Gerais foi utilizada para construir uma indústria têxtil para ajudar moças a ter sua própria renda. Foram construídas algumas casas, ainda no ano de 1876, para dar abrigo aos funcionários da indústria.
Acontece que o lugar da indústria foram perdendo força e até pouco tempo atrás apenas 5 pessoas moravam no local. Uma verdadeira cidade fantasma que se passando atualmente por várias reformas para tentar receber novos moradores. Gostaram dessas nossas sugestões de lugares abandonados do Brasil? Então esperamos que vocês vão até eles, registrem e nos marquem em suas publicações. Um grande abraço e até a próxima! E vamos explorar!